E aí, pessoal, dia 54 agora da leitura bíblica. Lemos Levítico 15, 16, Salmo 54 e Lucas capítulo 18. No Levítico 15 eu separei aqui o verso 32 e 33 que diz: essa é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo e daquele de quem sai o sêmen, tornando-se impuro da mulher em sua menstruação, do homem ou da mulher que tem fluxo e do homem que se deita com a mulher que está impura. Primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente, e isso eu já tenho falado há muito tempo, é o cuidado que Deus tem para o ser humano, porque para nós hoje é muito fácil entender, ter uma vida de higiene. É muito fácil. É muito simples ter uma vida de higiene. Por quê? Porque nós já nascemos e fomos criados num ambiente higiênico, onde o pai e a mãe já vai induzindo, introduzindo e ensinando tudo que tem que ser feito. Agora pensa num monte de gente adulto que não tem a menor noção de higiene, de cuidados, de limpeza, não, noção nenhuma, zero. De onde eles vieram, eles eram escravos no Egito. E de onde eles vieram, o povo não tinha qualquer cuidado em si. Nós estamos falando de pessoas que eram impuras. Impuras em todos os sentidos. Então Deus começa a criar regulamentações. E aqui vem a regulamentação da purificação do homem e da mulher por causa da impureza dos fluxos, do sêmen, da menstruação da mulher. Eu não vou me prolongar muito porque é isso. A ideia de pureza, de limpeza, de cuidado, de higiene. Para quê? Para que se tenha saúde, porque gerava muitas mortes, muitas doenças nesse meio. E isso foi falado no capítulo 15 de Levítico. No capítulo 16, eu separei o verso 7, 8, 21 e 22. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor, à entrada da tenda do encontro. E lançará sortes quanto aos 2 bodes, uma para o Senhor e outra para Azazel. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Aqui é algo novo que nós só vemos aqui, e tem um nome, o nome é Azazel. Como que era esse ritual do capítulo 16 de Levítico? Eles pegavam 2 bodes, se colocava a mão na cabeça, ele era sacrificado, servia como holocausto, queimava, derramava o sangue, libação, tudo que a gente já vem falado desde o capítulo 1. O outro bode era lançado no deserto. Azazel, para os povos antigos, era um demônio. Então entregava esse bode com todos os pecados de todos a esse demônio chamado Azazel. Pouco se sabe sobre esse demônio ou isso. Só se sabe que Azazel era um demônio do deserto, que tudo que tinha no deserto era ruim, a escassez, a sede, a fome, tudo de mal estava no deserto, isso para o povo hebreu. Então, mandar esse bode para o deserto era mandar aí todos os pecados simbolizados por esse bode para Satanás. Essa é a ideia básica, mas muito pouco se sabe sobre isso. Se você pesquisar, você vai encontrar praticamente isso que eu acabei de explicar a vocês. Ok? Mas eu não vou ficar me atentando nisso daí não. Vamos para Salmo 54, verso 1 e 2. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus. Escuta as minhas palavras. Lá no Antigo Testamento, então, existiam 2 bodes. Eu estou tentando fazer um link aqui para você entender. 2 bodes. Um para sacrifício, outro que era enviado para o deserto, para um demônio chamado Azazel. O que o salmista está falando para nós, e obviamente o salmista não está pensando em Levítico,
Mas no conceito, plano e missão de Deus para o homem, o que o salmista está dizendo é o seguinte, pedindo a Deus para escutar as palavras dele. Por quê? Porque ele é homem pecador. Ele pede a Deus para defender as causas dele, para vir ao socorro dele, para libertar ele do pecado, do mal, da maldade, tudo isso, ok? E aí Lucas capítulo 18 nós vamos encontrar um pouco mais de coisa, porque eu separei um pouco mais de versículos aqui. Diz o seguinte, capítulo 18, separei o verso 8, 14, 15, 28 e 30. Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus está dizendo para eles aqui exatamente isso. Por quê? Porque todo mundo quer justiça, todo mundo pede justiça. E Jesus se apressa em dar justiça. Deus se apressa em dar justiça. Mas a grande questão é, existe fé o suficiente para buscar de Deus essa justiça? Essa que é a pergunta que você tem que fazer para você e que eu faço para mim. Há fé em minha vida o suficiente para acreditar que Deus está fazendo justiça em minha vida e que Deus justificará as nossas vidas? Há fé? Porque nos últimos tempos, e é sobre isso que Jesus está falando, não vai haver fé. Nós estamos vivendo dias em que poucas pessoas têm fé em Cristo Jesus. A pergunta é, você é uma delas? E eu separei também o verso 14, que diz, eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Está dentro do que nós falamos até no vídeo anterior, nos capítulos anteriores. É necessário entender que nos humilhar não pode estar na ideia da Idade Média de um flagelo. Eu me machuco, eu faço penitências para mostrar que eu sou humilde. Não é essa a ideia de humildade que Jesus busca em nós. O que Jesus busca em nós como humildade é tudo que façamos em nome de Jesus, por causa de Jesus e através de nós, Jesus está fazendo. Não há em nós capacidade de nada, não há em nós mérito algum, não há em nós glória alguma, exceto a glória de Jesus em nossas vidas. Então é isso que Jesus está falando nesse texto. Verso 17, digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E receber o reino de Deus como uma criança não é ser inocente, não é essa a ideia de criança, mas é a ideia de humildade, de que entende e aceita a palavra de Deus. A grande dificuldade nossa hoje é ser como uma criança, porque você vira para o seu filho e fala, filho, filha, papai está falando não fazer isso, porque isso não vai ser bom para você. E o que o seu filho faz? Ele não faz, ele obedece. Ele simplesmente obedece porque confia no pai e na mãe. O que Jesus está falando para nós é, seja como criança, obedeça, creia nos ensinamentos, creia na palavra de Deus, para que seja liberto e salvo você e a sua casa. O que Jesus está nos ensinando é sermos como uma criança que aceita a repreensão. Você chega para o seu filho e fala, vou bater em você, eu vou fazer isso ou aquilo em você, porque você não tem feito bom. O que você e eu fazemos? Brigamos, achamos ruim, achamos um monte de coisa. Mas Jesus está falando para mim e para você, aceite a repreensão, porque Deus corrige a quem ama. Amém, queridos? Fique com Deus. Próximo dia, dia 55.